Olá, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Paula. e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Hoje nós temos uma convidada mega especial, que eu acredito que muitas daqui já conhecem, porque ela é bem famosa, que é a Dani Delinski, que é uma mulher empreendedora do ramo da costura e também ganhadora do Prêmio Artesão do ano de 2023. Gente, olha que tudo! Mas a gente não vai apresentar ela completamente aqui, porque nós queremos que ela mesma conte a sua própria história. Seja muito bem-vinda, Dani, ao podcast da Vivendo da Nossa Arte. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda e Paula, pelo convite. É um prazer estar aqui falando e dividindo um pouquinho da minha história com vocês e com todo o pessoal que está acompanhando. Muito bom. Dani, para quem quer, já está com o celular na mão e quer seguir você no Instagram, como que a gente acha você lá? Se digitar nas redes sociais Dani Delinski, né? É um sobrenome um pouquinho complicado, mas é Delinski tudo junto. Me encontra em todas as redes sociais, que é o meu próprio nome mesmo em tudo. Então, Dani Delinski em todas as redes sociais, nas plataformas, eles me encontram. Legal. E você trabalha com costura, né? Isso. Costura em geral ou não? É alguma peça específica? Eu trabalho com costura, né? O pessoal conhece muito como costura criativa, mas o meu foco mesmo é o ensino de bolsas e acessórios, né? Eu não sou uma pessoa muito organizada, mas eu sou uma pessoa que é apaixonada por produzir bolsas e acessórios. Eu vou te dizer, organizadores é uma paixão. Ai, facilita a vida, né? Quando a gente tem organizadores assim, desde necessaire. Eu estava vendo aqui, né, que eu tô grávida, acabei de ver tudo que agora parece que chama as coisas quando a gente está grávida. Uma bolsa maternidade maravilhosa aqui no seu perfil. Meu Deus do céu, na realidade é um kit. É um kit que você fez incrível. Então, facilita, né? Facilita. Eu me descobri, né, uma apaixonada por bolsa. Quando eu comecei na costura, eu fazia tudo que me pediam. E eu acho que ao longo dos anos eu fui me descobrindo e vendo realmente o que era realmente a minha paixão, né? A arte, aquilo que eu gostava mesmo de fazer. E aí parei nas bolsas, nos acessórios, então tudo de bolsa em geral, organizadores, necessário, o que imaginar a gente faz e ensina o pessoal a fazer. Legal. Dani, antes da gente começar as perguntas reais, oficiais aí do podcast, a gente gosta de fazer umas perguntas aleatórias mesmo, para a gente saber um pouquinho mais da Dani fora do artesanato, sabe? Porque assim, a gente ama esse mundo do artesanato, mas é legal também saber quem que é a Dani por trás de outras Danis, porque com certeza você tem várias aí dentro de você. Então, a gente faz algumas perguntinhas que não tem nada a ver com o artesanato. A primeira é a seguinte: qual que é o seu filme ou série preferida? Série preferida, eu gosto de Grey's Anatomy. Eu sou uma. Eu já vi umas 10 vezes. Você tá brincando? 10 vezes as 10 temporadas? Eu já vi todas milhares de vezes. Quando eu tô à toa, eu assisto de novo, coloco a primeira temporada e eu assisto tudo. Eu acho que eu já vi umas 10 vezes essa série. Eu amo, eu sou apaixonada na série. Quem ama a Grey's Anatomy realmente ama. Tem uma tia minha também que ela sempre fala que ela assiste sempre, assim. É bizarro. Eu gosto muito. E filme, eu vou confessar para vocês que eu sou péssima em nome de filme, sabe? Mas, e eu não vou lembrar. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que eu já vi milhares de vezes também, que é A Procura da Felicidade. Esse filme eu gosto muito de ver. Eu acho que é um dos poucos filmes que eu sei o nome, porque eu tenho uma memória muito curta para nome de filme. Legal. Muito massa. E Dani, conta pra gente o seu signo e ascendente. Menina, eu sei o meu signo, eu sou leão, mas eu não entendo disso, então eu não sei qual é meu ascendente. Vocês acreditam?
Meu Deus, vontade de parar tudo para ver isso. Eu não sei, nunca fui atrás. Eu sei que eu sou leonina. Igual a mim. De que dia que você é? Eu sou 30 de julho. Ah, esse é no finalzinho, no dia do aniversário do meu... Quer dizer, do comecinho, né? Dia do aniversário do meu pai. Eu faço dia 18 de agosto. Quase no final. Então... Eu não faço ideia de ascendente. Eu não sei nem para que serve, para falar bem a verdade. Ó, dizem aí que ascendente, quando depois você faz 30... Depois dos 30 não é mais seu signo muito que te rege, é mais o seu ascendente, é o que dizem, né? Então, não sei muito bem também. Eles estão brigando ainda, viu? Eu tô com 34, eles estão brigando. Mas acontece. Eu vou em busca dessa informação no próximo podcast, eu vou responder com propriedade para vocês. Com certeza, tem que saber. Uma mega informação importante, né? Ai, gente. E, Dani, o que você, já que você é do mundo das bolsas, dos organizadores, o que você não anda, que você não anda na bolsa, que tem na sua bolsa tirando o celular? O que sempre tem aí dentro dessa bolsa que não é só seu celular? O que tem dentro da minha bolsa que não é o meu celular? Porque o celular a gente sempre tá com ele, né? Você vai falar assim, meu celular na mão, né? Minha filha, meu cartão de crédito. Gosta de gastar? Eu não gosto de gastar, mas eu também não gosto de perder uma boa oportunidade. Entendo bem. Quando eu saio sem bolsa, inclusive, que eu faço essas clutches pequenininhas, eu nem levo carteira. Eu pego o cartão e eu pego meu celular e a chave do meu carro e é isso que eu levo. Normalmente eu passo com o cartão solto. Nossa, e vai. Né? Muito bom. Muito bom. E Dani, última perguntinha. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A última vez que eu fiz algo pela primeira vez. Gente, que pergunta difícil. Caraca! Eu já sei uma. Que eu fiz algo pela primeira vez. Sim. Ganhou o prêmio de artesã do ano em 2023. Ah, mas eu ganhei em 2022 também. Dá licença, então. Então, assim, vamos pensar assim, 2023 foi a primeira vez. Podemos pensar assim. Mas, tem algo que eu fiz que não foi a primeira vez, mas fazia muitos anos que eu não fazia, né? Então, na última semana eu voltei a tricotar, voltei a fazer tricô. E eu fiz tricô com 9 anos de idade. Eu nem sabia que eu sabia fazer ainda, entendeu? Então, foi como se eu tivesse... Eu falei assim, será que isso é igual andar de bicicleta? A gente não esquece nunca mais depois que aprende. E aí pode ser algo que eu não fiz pela primeira vez, mas que fazia muitos anos que eu não fazia. Legal. Você fez, né, com outro olhar, com toda certeza, né? Com um olhar adulto, com um olhar, enfim, bem legal, é legal. Inclusive, hoje eu estou fazendo uma boneca de pano, Paula, acredite se quiser. Manda foto! Bom, vamos lá. Agora vamos para a sua filha? Não, de presente. Aí eu vou fazer uma boneca de pano de presente. Fazia muito tempo que eu não fazia, então até vou fazer uma para isso, mas uma para frente, uma por vez, né? Para não nos animar no meio do caminho, porque tanta coisa que a gente tem que fazer, senão o que acontece? Não sei se tem isso, Dani. Você começa fazendo muita coisa no artesanato, você fica com um monte de peça parada, e aí você não acaba nada, né? Então prefiro agora, nesse momento, esquematizar o meu tempo. Você sabe que eu tenho um lema, né? Que eu sempre falo para as minhas alunas, que quem faz tudo não faz nada. E isso é verdade. Se a gente começa a fazer tudo, a gente não consegue finalizar nada. É incrível. É verdade. Então, eu falei assim, até pensei, eu vou fazer uma boneca para Liz também, já que eu estou fazendo uma boneca. Aí falei, não vou fazer, porque senão eu não vou terminar nenhuma nem outra. Então, vou uma por vez para realmente finalizar.
certo? Vamos lá. Dani, me fala uma coisa. Você falou que você trabalha com as bolsas, com a parte de acessório, mas como que se deu a sua vinda para o ramo da costura? Faz muito tempo que você trabalha com isso ou faz pouco tempo? Conta um pouquinho para a gente do seu início. Há 13 anos atrás, eu ganhei de aniversário da minha mãe uma máquina de costura. E eu sou a pessoa que sempre pensei que eu não sabia passar uma linha na máquina. Eu sabia passar a linha no buraquinho da agulha, porque minha avó, quando era pequena, vivia me chamando porque ela não enxergava. E aí ela falava, vem aqui passar para minha linha. E eu passava. E, a minha mãe falou, filha, que presente você quer de aniversário? Eu falei, mãe, me dá uma máquina de costura. Ela falou, mas você não vai usar. Eu falei, vou fazer barrinha em casa e essas coisas. Então foi tudo muito despretensioso, né? E isso faz 13 anos. E aí eu comecei a brincar em casa. Até que uma amiga sabia que eu estava com uma máquina, eu mostrava algumas coisinhas que eu estava brincando, né, para ela, e ela falou assim, Dani, eu comprei um negócio numa feirinha e nunca mais encontrei para vender. Você não faria para mim? E era um organizador de mesa, e eu peguei aquilo e eu falei assim, eu nunca fiz, mas eu vou tentar fazer. E eu nem sabia costurar reto nem nada, e eu fui lá e fiz. E aí eu fiz para ela, dei de presente, ela mostrou para as amigas e umas 20 amigas encomendaram, assim. Então, caramba! Sem querer, eu acabei fazendo a minha primeira venda através da costura, mesmo sendo uma pessoa que não entendia nada de costura, né? Então, foi assim que eu caio de gaiato na costura. Que legal. E nessa fase da minha vida, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, porque meu marido tem uma doença autoimune, então nessa época ele teve que parar de trabalhar, a gente não teve assistência do governo, nem nada, então ele não podia trabalhar e eu comecei a ter que bancar a casa, né? Bancar filho, bancar contas. Então eu trabalhava, eu sou instrumentadora cirúrgica de formação, e eu trabalhava... Grey's Anatomy tá explicado. E aí, nessa época, eu vi a oportunidade. Eu falei, gente, isso aqui pode me trazer uma renda extra para dentro de casa. E eu comecei a brincar, então eu sempre fui muito ligada em moda, e aí eu era incomodada, porque eu falava assim, nossa, eu queria poder comprar roupa, é coisa de mãe, né? A gente tem filho, daí a gente quer vestir bem, e eu não tinha condições nem de comprar roupas bonitas para o meu filho, quem dera comprar mesmo, comprava ou minha mãe dava, meu sogro dava, eu não podia, não tinha condições. E aí eu peguei aquela máquina de costura, eu comprava moletom, eu falei, vou aprender a fazer conjunto de moletom, aí eu fazia para ele. E nisso eu fui vendo uma oportunidade quando surgiu a venda. Eu falei, vou começar a fazer lancheirinhas térmicas, necessaire, coisinhas para vender. E foi assim que eu comecei. Então, eu comecei vendendo para as pessoas mais próximas, e quando eu vi, eu estava com um ateliê aberto, eu costurava na cozinha da minha casa, e daqui a pouco eu estava investindo em bordadeira, e aí começou a aparecer encomendas, e aquele dinheiro estava me fazendo muito bem, ele era um dinheiro que era muito bem-vindo dentro da minha casa. E foi assim que eu entro no artesanato, sem pretensão nenhuma. Eu nunca falei que eu ia abrir um ateliê, que eu ia empreender através da costura, né? Eu vi uma oportunidade... E aí eu falei, eu quero aproveitar essa oportunidade. No que isso vai dar, eu não sei, mas eu vou me jogar. E foi o que eu fiz. Nossa, que sensacional. Nós também começamos numa cozinha, você acredita? Acredito, a maioria começa, gente. Ou é na cozinha, ou é na lavanderia, ou é na sacada. Onde tem mesa, né? Onde está a mesa. A gente começou numa cozinha com uma Singer antiga, zigue-zague. A minha é a Fashion. Singer Fashion. Bem antiga. Bem antiga também, então. E para você ver, né? É engraçado. Mesmo diante de todas as adversidades e tal, o quanto é importante a gente crescer passo a passo, começar com o que tem ali, senão a gente realmente não faz nada, né, Dani? Sim, e o começar com o que tem é muito importante, né? As pessoas sempre me perguntam onde eu vou, quanto eu investi para começar. Gente, eu investi, eu lembro que eu tinha acho que R$50, que foi Olha só. Eu peguei e eu falei assim, vou lá comprar um tecido, vou comprar uma linha,
vou comprar. Na minha época não tinha manta R2 nem nada disso, né? Era aquela fibra que soltava um monte de fiapo, a gente ficava com uma rinite o resto da vida. E foi o que eu comprei. Eu comprei um pedacinho de tecido, um pedacinho de manta, um pedacinho de velcro que eu precisava para o tal do saquinho, e foi isso. Então eu comecei com R$ 50, fiz um monte de saquinhos e ganhei dinheiro. Então eu falo, a gente começa, não precisa de muito para começar. Às vezes a gente tem em casa coisa parada que dá para ser utilizado. É mesmo, bastante coisa na real, né? Se a gente vê, o artesanato tem essa possibilidade de ser muito criativo e dar vida para muita coisa que está parada em casa, né? Sim, com certeza. Total, total. E, Dani, imagino que também não tenha sido só flores aí no seu trajeto. Queria que você compartilhasse com a gente quais foram suas maiores dificuldades que você enfrentou no começo e como que você encontrou suas soluções. Flores não é até hoje, né? Dificuldade a gente tem todos os dias, a gente tem as adversidades. E no começo é muito pior, porque as pessoas não te conhecem, né? Parece que a gente tem que estar a todo momento provando algo para alguém. Eu acho que isso começa também dentro da nossa própria casa. O meu marido era uma das pessoas que não acreditava que isso pudesse dar certo, né? Eu sempre brinco que quando eu dei a louca, eu comprei uma bordadeira, eu nem sabia costurar, gente. E eu não tinha condições nenhuma. Eu achei uma loja que vendesse em cheque para eu poder dar 10 cheques, porque eu coloquei na minha cabeça que se eu fizesse bordado personalizado, meu negócio ia bombar. Só que ele não acreditava nisso. Então, pensa, para um homem que não está podendo trabalhar, que não tem dinheiro e que eu que tenho que sustentar toda a casa, me ver fazendo dívida de algo que nem é real. Se eu for analisar de fora, ele tinha total razão. Eu era uma louca, eu sou uma louca ainda, né? Ele não era a pessoa que acreditava que isso pudesse dar certo. E eu comprei a bordadeira, eu lembro que ele ficou alguns dias sem falar comigo por conta dessa compra. E eu falei para ele assim, eu vou pagar em 30 dias. Eu falei isso. E na época, 10 anos atrás, não tinha vídeo na internet ensinando a mexer nessas máquinas. Então eu tive que descobrir tudo na raça, né? E eu paguei essa máquina em um mês trabalhando. Então eu bordava a madrugada toda. E eu acho que a diversidade começa aí. Eu falo isso muito para as minhas alunas. Parece que a gente está a todo momento acreditando que algo pode dar certo, se alguém diz para nós que pode dar certo. Então, eu acho que essa é a primeira dificuldade, que é a gente vencer o nosso próprio medo, né? A gente realmente se vestir de coragem e falar, não, eu posso, né? Meu marido não me apoia, tá tudo bem, mas eu vou mostrar para ele que ele tá errado, eu vou fazer porque eu quero fazer. E foi assim comigo, eu sempre fui muito corajosa, eu nunca tive medo de se der errado, tá tudo certo, pelo menos eu tentei, eu penso muito isso, né? E essa dificuldade, ela vem todos os dias, em todos os novos projetos que eu coloco hoje. É lógico que ao longo da minha trajetória dentro da costura, eu fui provando para as pessoas da minha capacidade, mas eu acho legal ressaltar que a gente não tem que fazer para provar algo para alguém. Quando a gente acredita, a gente tem que meter a cara e fazer, e deu errado, beleza, eu continuo. Eu acho que a única coisa que a gente não pode é desistir. Eu acho que o caminho mais fácil é a desistência, com certeza. Com certeza, e tem muita gente que está no ramo artesanal que desiste antes de começar, né? Eu vejo muito acontecer isso. A primeiro conflito que acontece já desiste, já desmotiva. Se fosse assim, né, a gente ninguém teria começado aqui, né, Dani? É isso que eu falo, porque eu vivo muito isso, né? O pessoal hoje se depara com a Dani Delinsky, né? A pessoa hoje conhecida, a professora que enche a live de alunos, que tem milhares de cases de sucesso. Mas eu falo que sucesso não é o que eu tenho hoje. Sucesso é o que eu fazia quando ninguém me via, entendeu? É quando eu estava naquela cozinha bordando de madrugada. Era lá que eu tinha sucesso, porque não foi fácil, foi difícil pra caramba conseguir as coisas.
ouvi os outros dizendo que eu estava perdendo tempo, que isso não, sabe? Essas coisas que a gente escuta, do tipo, artesanato não é dinheiro, tipo, você é muito bonita para ser uma costureira. Eu ouvi muitas coisas, e às vezes, se a gente for parar para dar ouvido, a gente não faz nada na nossa vida. Então, eu gosto sempre de dizer que eu acho que a persistência, ela tem que ser a primeira escolha que a gente faz. Eu escolhi ser persistente e eu sou até hoje. Só que essa comparação que as alunas às vezes chegam e esquecem de viver literalmente o processo, né? É igual, eu faço uma bolsa hoje, tem aluna que me manda foto, eu não vou mostrar a minha, porque a minha tá cheia de defeito e não ficou nem perto da sua. E eu falo para elas, mas você começou hoje, eu tenho 13 anos de costura, não tem como comparar, porque você precisa viver o seu processo, o tempo ele ensina, a prática ensina, então algumas comparações nem cabem, sabe? E eu sempre falo do meu melhor hoje, eu vendi muita peça que hoje eu olho, eu falo, como eu tive coragem de vender isso? Mas aquilo era meu melhor naquele momento, né? E eu acho que o segredo está nisso, em saber que a gente vai melhorar todo dia, e o que eu estou entregando hoje é o meu melhor. Então, não se criticar também dar um voto de confiança, de autoconfiança, sabe? Eu acho isso muito importante. Nossa, com certeza. E como você falou, né? 13 anos para realmente você chegar onde você chegou, ter vários cases de sucesso e ser também um case de sucesso, né? Porque afinal de contas, você ganhou o prêmio Artesão do ano 2022 e 2023, né? Vamos fazer essa ressalva. O 2022, gente, só para deixar claro que quem ganhou a categoria geral foi Marcelo Nunes, um crocheteiro incrível, sou apaixonada. E no ano de 2022 eu ganhei na categoria de costura. Então, só para a gente dar aqui a César o que é de César. Esse ano eu ganhei o Artesão do ano geral, mas o ano passado o Marcelinho ganhou. E ano passado eu ganhei na categoria de costura. Olha o que é legal, né? Tem até as categorias aí, porque afinal de contas, como você ganhasse na categoria de filme do Oscar, né? E Sim. Esse ano ela ganhou o prêmio Artesão do ano, que quer dizer o quê no Oscar? O melhor filme do ano. Então, assim, a gente quer saber, Dani, como que foi essa experiência, assim, quando falaram o seu nome, o que passou na sua cabeça? É uma maluquice, porque é aquele negócio que eu estava falando agora, a gente nunca acha que a gente é o que a gente é, né? E eu tenho muito isso comigo, de jamais permitir que qualquer coisa, como diz o ditado popular, suba a cabeça. Então, eu continuo me enxergando sempre como a menina que costurava na cozinha da minha casa e sem condições. Eu gosto de me ver essa pessoa sempre, né? E eu acho que porque eu me coloco nessa posição dessa menina, eu nunca acredito que realmente eu vou ser a ganhadora, entendeu? Então, eu não esperava, né? Eu fui eleita pelo júri e aí é uma responsabilidade, acho que até um tanto quanto maior, porque a gente tem um júri técnico, a gente tem pessoas que são do meio artesanal, a gente tem pessoas de empresas, né, de televisão, e que estão olhando o teu trabalho e que escolhem você para algo tão importante, que é representar o artesanato, né? E eu acho que vale ressaltar também que levaram a esse título uma costureira, né? E que muitas vezes ainda a costura, no meu caso, que eu uso material sintético e que a gente usa a máquina, não é reconhecida nem como artesanato pelo próprio, aquela instituição que emite a carteirinha de artesão, né? Infelizmente, Dani Delinski não pode tirar uma carteirinha de artesão, eles caracterizam que meu trabalho não é manual,
mas sem o meu trabalho manual e intelectual, uma máquina não costura sozinha. Então, eu acho a importância desse prêmio não é sobre a Dani ter ganho, eu acho que é sobre a costura ter ganho, sabe? Porque devagarzinho a gente vai conseguindo abrir portas para que realmente todas as costureiras sejam reconhecidas como artesãs. Eu tenho muitas alunas que têm vontade de ter essa carteirinha e não conseguem ter porque eles não reconhecem como artesanato. E isso, ao meu ver, é lamentável, porque a gente faz apliques à mão, a gente faz recortes à mão, a máquina não costura sozinha, então não tem como, né? Então, eu acho importante dizer isso, e importante que alguém da costura, né? É legal que sou eu, mas se fosse qualquer outra pessoa da costura, eu ficaria muito feliz, porque a gente estaria também abrindo portas para que realmente a artesã costureira seja cada vez mais valorizada e reconhecida naquilo que faz. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem mesmo a mesma questão, né, das bonecas de pano. Tem muitas artesãs que não conseguem tirar a carteirinha por conta de eles dificultarem um pouco aí o processo, né, de ter a carteirinha. Mas muito legal isso, porque você trouxe também o poder não só seu como pessoa, mas e também da costura em si, da representação que a costura pode ser, né? Num mundo onde que a costura, às vezes, ela é vista como a costureira que faz tudo, a costureira, né, que não tem um trabalho e vai lá, faz uma costura, tem uma máquina em casa. Então, assim, eu também achei muito legal que foi uma costureira que ganhou o prêmio Artesão do Ano, porque traz a costura em si, que assim, a gente, pelo menos antes de começar a fazer artesanato, eu sempre tive isso, né? Tipo, artesanato, o que vinha na minha cabeça, uma máquina de costura. Então, assim, eu acho que foi uma representação muito simbólica esse prêmio. Com certeza, e eu fico muito feliz de poder, através disso, conseguir abrir portas, né? Eu falo, quando um da categoria ganha, eu acho que todos ganham, né? Então, a gente tem quebrado esses paradigmas aí. A costura, ela foi muito... eu já cheguei a ouvir, para vocês terem ideia, que aqui a gente tem a liberdade de falar, mas eu já cheguei a ouvir absurdos do tipo, você é muito bonita para estar costurando, nossa, mas você é tão jovem para estar sentada atrás de uma máquina de costura, e infelizmente isso vem muito cultural, porque a gente cresceu, pelo menos a minha geração, né, dos anos 80, cresceu vendo as avós costurando em máquinas em casa, e essas mulheres não trabalhavam fora, e parece que vem de uma cultura de você falar que você é costureira, que as pessoas ainda pensam que você é uma desocupada, que você trabalha num canto bagunçado. Hoje mesmo, quando a gente iniciou aqui, ligou a câmera, vocês falaram do meu cenário, como ele é bonito. Esse é meu ateliê. Meu ateliê de costura, eu acho que é a parte mais bonita da minha casa. E as pessoas têm que mudar a visão, porque a costureira não é mais... aquela senhorinha no meio de um sítio que costurava para fazer roupa para os filhos em casa. Hoje os tempos são outros. Hoje costura sustenta milhares de casas, né? A costura artesanal hoje, ela movimenta bilhões no nosso mercado. Tá aí a Amanda, que está grávida e viu um kit maternidade, né? Muitos desses kits lindos, eles são feitos dentro de casa por artesãs. Então, assim, eu fico muito feliz em poder fazer parte desse grupo de pessoas que tem quebrado esse velho cultural que as pessoas ainda carregam nas suas memórias, né? E isso, querendo ou não, acaba desvalorizando um pouquinho toda uma classe que eu luto muito pela valorização de cada um. Nossa, maravilhosa, gente. Se puder, ó, vou fazendo efeito sonoro de palminha aqui. Nossa, maravilhosa. É isso mesmo, mana. A gente acredita na mesma força, na mesma revolução. Que coisa maravilhosa, né? Ser feitas por mãos, e feitas por mãos majoritariamente femininas. Então, a gente está nessa luta mesmo.
E falando nisso, né, já fazendo um gancho com relação a isso, a gente sabe que muitas artesãs não acreditam que é possível viver de costura, que não é possível, né, a gente transformar um hobby num negócio, seja de costura, artesanal. O que você tem a falar disso? Você conhece mulheres do seu lado que vivem de costura, né? Porque senão vai falar assim, aquela fulana lá, né? Você conhece pessoas que vivem da costura? Eu conheço milhares, gente. Eu tenho um exército enorme de pessoas que vivem de costura, e é legal a gente falar disso, porque quando eu comecei, e eu contava a minha história para as pessoas, que eu abandonei o meu trabalho, que eu sustentei a minha casa através da costura, que meu marido não podia trabalhar fora, que a costura, eu falo que a costura me salvou, né? A costura me trouxe coisas que eu nunca sonhei em ter na minha vida. A costura me trouxe uma vida confortável. E aí, quando eu contava isso no meu início, porque vai fazer 7 anos que eu estou no digital fazendo aulas, né? Que eu fechei o ateliê e falei, agora eu vou ensinar tudo que eu aprendi aqui nessa cozinha. E quando eu falava, eu fui muito criticada no meu início. As pessoas falaram, eram próprias costureiras que falavam que eu iludia pessoas, né? Porque não acreditavam. E é engraçado que hoje eu tenho uma comunidade, dentro da minha comunidade a gente tem, sei lá, 10 mil alunas. Isso fora o meu YouTube, né? As aulas gratuitas. Dentro de uma comunidade de pessoas que pagam anualmente para aprender a viver de costura, que é isso que eu ensino lá dentro. Eu tenho milhares de cases, e eu não falo milhares no sentido literal da palavra milhares, não. Eu estou falando em milhares de famílias, mulheres e homens que hoje vivem através das aulas que eu ensinei, que montaram os seus negócios. Eu tenho casos de alunas que deixaram de trabalhar em casa e que hoje têm fábricas de bolsa maternidade, que têm as peças espalhadas em tudo quanto é lugar do mundo. Tenho casos de alunas que nem têm tempo mais de acompanhar as minhas aulas, porque a empresa está em expansão. Então, assim, hoje eu falo que é tão satisfatório ver que eu não estou... Que realmente, antigamente diziam que eu iludia pessoas quando eu não tinha prova disso. Mas hoje eu tenho milhares de provas disso, né? Que são as minhas alunas que me acompanham e que sempre a gente faz lives para contar as histórias também. Mas eu não sei se vocês acompanharam, mas uma das minhas alunas esteve comigo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Que legal! Não, conta um pouco. Então, eu fui convidada pelo Pequenas Empresas, Grandes Negócios para falar sobre justamente isso, né? Então, eu olho para trás, assim, na minha história, eu falo, olha onde a gente chegou. A menina que iludia pessoas está aqui, no Pequenas Empresas, com alunas mostrando que se vive de costura e que se vive bem de costura, entendeu? Então, é muito gratificante eu poder... ter isso no meu trabalho e ter o meu trabalho, porque eu falo que meu trabalho não é ensinar costura, eu ensino, eu tenho um propósito muito grande de transformar vidas através da costura, né? Então, e é isso que eu faço, e graças a Deus tem se cumprido. Então, eu tenho muitos casos perto, distantes, em todos os lugares do mundo, porque eu tenho alunas em 24 países, então é uma coisa assim que tomou uma proporção muito grande. O poder que a costura tem hoje, eu acho que, graças a Deus, é aquele negócio que eu falo que a gente vai abrindo uma portinha de cada vez, né? E a gente tem feito isso, tem aberto essas portas, graças a Deus. Nossa, muitas, né? Muitas mesmo. E quando você tem o contato de uma primeira aluna que está começando aí no ramo artesanal, que geralmente as pessoas vêm do hobby e depois pensam, putz, quero realmente agora montar um negócio de costura. Qual que é os primeiros passos para essa pessoa que está buscando montar um negócio? O que você acredita que precisa ser feito? Eu acho que, para mim, a única coisa que precisa... O primeiro passo é estudo. Infelizmente, a gente vem de uma cultura de passo a passo,
né? Eu não sou contra o passo a passo, eu sou a favor do conhecimento. Para mim, conhecimento é libertador. Eu sofri muito no meu canal do YouTube no meu início, porque as pessoas falavam, meu Deus, você fala demais. Meu Deus, para ensinar essa bolsa, para que falar tanto? Mas é porque eu sempre ensinei a técnica, eu sempre quis ensinar para as pessoas o porquê que aquilo era feito, né? Eu sempre falei, eu não disponho da minha quinta-feira para entrar ao vivo e deixo a minha casa a troco de ensinar um passo a passo. Eu venho aqui para te fazer criar a sua peça do tamanho que você quiser. E para isso você precisa entender como isso é feito. Então, para toda aluna que está iniciando na costura, eu falo sempre, estuda, entenda por que é feito. E eu até brinco, né? Se o YouTube sair do ar hoje, como fica a tua encomenda? Como que fica aquele pedido que você pegou daquela peça que você só sabe fazer vendo um vídeo? Então, eu gosto de dizer isso. Para mim, conhecimento liberta, né? Eu até brinco com as minhas alunas que é tão libertador que a gente cresceu ouvindo que se comesse manga e tomasse leite, passava mal, né? Uhum. A história ensinou a gente bate vitamina. Então, isso é conhecimento, ele liberta. E a costura é a mesma coisa. Quando a gente aprende como uma coisa é feita, você, como uma técnica é colocada, você pode olhar qualquer peça na mão, numa vitrine, que você vai saber como ela é feita, sem precisar ser refém de uma medida ou de um vídeo. Então, esse é o propósito do meu trabalho. Meu trabalho ensina conhecimento, literalmente. O passo a passo eu ensino no meu Instagram, mas as minhas alunas eu sempre falo, se você quer viver de costura, você precisa entender que você precisa estudar a costura para você não ter dificuldade, né? Então, a minha primeira dica para quem está iniciando é o estudo, conheça a sua máquina, né? A gente é natural que a gente ganhe uma máquina, e comigo foi assim também, e a gente pegue um vídeo no YouTube para aprender a passar linha, mas a gente não sabe regular ponto, a gente não sabe para que servem os botões. Então, eu falo muito hoje sobre isso, porque eu ensino através da minha história. Então, tudo que foi dificuldade para mim, hoje eu falo para as minhas alunas, para o pessoal que me acompanha, para que eles façam e não seja dificultoso para eles. E é natural, eu acho, esse processo que a Amanda falou de começar como hobby e virar negócio, né? Porque a gente mostra para a mãe, para a irmã, para o amigo, e aí faz para mim, e quando você vê, você está fazendo para um monte de gente. E aí você vê a oportunidade de ganhar dinheiro, e é assim que acontece. Então, é um processo natural, do hobby ao empreendedorismo. Total. Muito legal, mana, muito legal. E é surreal, né? Ver que muitas mulheres conseguem transformar a paixão delas mesmo em algo que as realize profissionalmente. Aconteceu assim com a Vivendo da Nossa Arte, e a gente acredita demais que a revolução artesanal está acontecendo rumo a esse empoderamento dessa artesã, né? Porque é isso, né, Dani? A gente precisa mesmo começar a mudar a mentalidade de nós mesmos. Não adianta a gente reclamar que o nosso marido não apoia, outras pessoas não apoiam, se no final das contas, no fundo, nem a gente acredita tanto naquilo, né? O quanto a gente precisa mudar mentalidades, começando por nós. Sim, sem dúvida. Eu concordo muito com isso que você falou, Paulinha, porque a gente, e eu falo isso, você sabe que eu descobri uma coisa observando as minhas alunas, eu sou muito observadora, e eu tinha um grupo de alunas que reclamava que não vendia. E aí eu fiz uma aula chamada com elas, e eu falei, tá, vamos descobrir por que vocês não vendem. E você sabe que eu descobri que era a própria, que o fato, elas não acreditavam que aquilo estava bem feito, elas não acreditavam no poder do trabalho delas, no valor do trabalho delas. E quando você não acredita, você não consegue vender, né? Como que eu vou vender algo se nem eu acredito naquilo? Então, eu acho que é justamente isso que você falou. O que precisa mudar é a mentalidade. E eu sempre reforço que a gente vem de um cultural de que na feirinha é mais barato.
E essa fala de vamos na feira porque na feira é mais barato, fez com que a gente sempre pensasse que o nosso artesanato ele tem que ser mais barato que o camelô. Então, muitas ainda têm isso na cabeça. Ai, a minha peça tá cara, vão achar cara. As pessoas não enxergam o valor no que é o artesanal. E é isso que tem que mudar. Total. E ponto. E ponto. É isso que tem que mudar e ponto. E Dani, conta pra gente, mudando de assunto de pato pra ganso, mas é coisa interessante também. Você vai na Mega Artesanal esse ano, mulher? Vamos sim. Vamos estar lá com o stand na Mega e vamos estar se divertindo. Inclusive, meu aniversário é na Mega esse ano, sim. entendeu? Então, vai ter bolo, vai ter festa, vai ter tudo que a gente tem direito esse ano. Eu falei que vai ser a maior festa de aniversário da minha vida, vai ser esse ano. Ai, que delícia! Nossa, e vai ser uma delícia, né? Eu tenho certeza. Vai ser dia 28 a 2 de agosto, gente. Para quem, né, já está ansiosa para Mega, de 28 de julho a 2 de agosto. E você já sabe, você vai ter stand lá, Dani, é isso? Sim, a gente tem stand na Mega. Esse ano o stand está maior do que o ano passado também. E eu vou com a minha loja, né? Então a gente faz lá. Tem aulas presenciais, aulas demonstrativas, tem todos os materiais que eu uso. Aí tem as grandes figuras do meu Instagram, que é a minha própria família, né? Meu pai, que faz um sucesso lascado, minha mãe, minha equipe tudo vai. Então, a Mega é essa reunião incrível e que eu até já brinquei com a Rita e falei para ela que eu não consigo descrever o que é a Mega Artesanal, porque por mais que a gente ande naqueles corredores e tudo seja cansativo, você fala assim, ai, não, ano que vem eu não venho. Eu tenho umas alunas que faz isso. Eu falo, você não vem, deixa eu chegar perto do ano que vem, que eu não sei o que... Tem uma magia, né, que é incrível, é maravilhoso. Então, a Mega tem esse... Eu falei para a Rita, eu não tenho como descrever a Mega, porque é um momento indescritível. Eu não sei descrever o que acontece naquilo, mas eu sei que é tanto amor que tem nessa feira, é tanta inspiração que a gente sai de lá, ao invés de cansada, a gente sai renovada. É uma coisa doida, né? Você falou tudo. É esse sentimento que eu tive o ano passado de inspiração, de energia, tal. Porque confesso que a gente vai em feira, a gente fica muito cansada, né, geralmente. Não, e daí sempre no final você fala assim, ano que vem vou mais. Não vou mais, tal. E a Mega, né, é totalmente diferente. E tem muita gente que fala, não vou mais. E depois do ano que vem, vai. Claro que vai, porque tem... quando acaba, a gente fala assim, meu, por que acabou? Porque não tem como descrever. Quando abre aquela feira, quando a gente vê aqueles corredores cheios de gente, aquelas vitrines, um stand mais lindo que o outro, toda aquela inspiração, aquela alegria, é uma energia que eu acho que a Mega sustenta o artesanato, ela renova, ela traz força, fora que inspira pra caramba, não tem nem como dizer como cada vitrine de cada setor inspira. Eu, pelo menos, a minha área é costura, mas eu consigo tirar inspiração na parte dos bolos, de papel. A gente tira inspiração em tudo naquele lugar, então é algo muito incrível. Eu sou uma apaixonada pela Mega, gente. Vocês estão falando com uma apaixonada pela feira. Ai, é uma delícia mesmo, muito bom. E só para relembrar, gente, vai ser dia 28 de julho a 2 de agosto, tá? Os ingressos, né, disponíveis lá no www.wrsaopaulo.com.br/mega artesanal, né? Um lugar incrível. Bora comemorar
o aniversário da Dani lá. Vai ter bolo, Dani? Vai ter que ser. Vai, eu não sei quantos quilos de bolo eu vou precisar, mas vai, minha filha. Provavelmente vai faltar bolo e vão saindo falar mal da festa ainda. Ai, meu Deus do céu. E assim, gente, dá para comprar já o ingresso, tá? Você pode comprar já o seu ingresso aqui. Quanto mais você compra com antecedência, mais desconto você tem. Então, compra lá seu ingresso. Hoje, no dia 31 de maio, meia tá R$20, inteira R$40. Gente, pelo boom de criatividade que você vai ter, não é nada. Graça perto do tanto de inspiração que... Ai, nada, muita. Nossa Senhora. Fora a oportunidade, né? Eu tenho muitas alunas que vêm de fora, de caravana, e que sonham em encontrar, dar um abraço e tudo mais. Então, a feira reúne todos os grandes nomes do artesanato, aquela pessoa que te inspira, que você vê no YouTube, que você vê fazendo vídeo, né? Então é tão incrível poder estar perto do público, sair um pouquinho do digital, né? E viver esse presencial, que só aí já vale a pena. E deixa eu só falar uma coisa que eu gosto de ressaltar sobre a idade da entrada, gente, é muito importante. Eu tenho uma galera de fãs mirins, e ano passado tinha um chorando na porta que queria entrar, e eu fui lá atender ele, porque não pode levar criança, gente, não pode. Se eu não me engano, é 12 anos, né? A proibida entrada de menores de 12 anos, exceto lactantes de até 2 anos, né? Então, eu sempre falo para o pessoal, não leve, esse é um momento teu, os corredores são lotados, né? Vai lá viver, tira esse tempinho para você passear, para você aproveitar. A feira é em São Paulo, então vai lá aproveitar, vai lá, tira um dia para se divertir mesmo, porque fora toda a inspiração, é muito divertido, é muito gostoso. É verdade. Exato. Um dia para você, meu amor. Deixa o filhote lá com o maridão, com a sua rede de apoio, para você ir lá curtir e ficar tranquila também, né? Que filho a gente quer ficar correndo atrás, né, Dani? Não, e daí na feira você quer olhar uma vitrine e não consegue olhar a criança, e aí os corredores são cheios. Então, até, né? Se maquinário, vitrine de vidro. Então, a Mega tem toda essa preocupação com a segurança também, né? Porque criança a gente sabe, né? Piscou, tá subindo do poste, minha filha. Então, a Mega é pra gente ir lá, se inspirar e tudo mais, e é para ser gostoso, não é pra gente ter dor de cabeça, não. Amei. Verdade. Isso. Bora pra Mega, mulherada, bora pra Mega. E, Dani, você quer se despedir do nosso público, deixar uma mensagem final? Porque, já vamos bater 1 hora aqui desse bate-papo gostoso. Eita, que delícia! Eu quero agradecer vocês, né, pelo convite. Sempre um prazer poder estar dividindo a minha história, conhecendo novas histórias também. Eu não conhecia vocês e foi uma honra, uma delícia bater papo. Eu sou uma pessoa suspeita porque eu amo bater papo e quero mandar um beijo aí para todo o pessoal de casa que está ouvindo e dizer que eu acho que a mensagem que eu mais posso trazer para inspirar as pessoas é dizer, acredita em você, né? A gente não precisa... às vezes, a gente sabe que a ajuda do outro, uma mão amiga do nosso lado, ou daquela pessoa que a gente coloca tanta perspectiva, é importante, mas eu falo que ela não é autossuficiente. Nós temos que ser autossuficiente. Então... artesanato é maravilhoso, né? Tá aí porque que tanta gente começa o artesanato para fazer uma terapia, porque justamente a gente tem a honra de poucas profissões, de poder trabalhar dentro da nossa casa, de poder estar com os nossos filhos, de poder ganhar dinheiro, de se sentir valorizada por aquilo que a gente faz. Tem dias fáceis, dias difíceis, mas eu acho que a gente tem que focar mais nas coisas boas, porque o dia difícil, ele ensina, e o dia alegre, ele enche o nosso coração de amor, e eu acho que ambos se completam. Então, pessoal do artesanato que está me ouvindo aí, se está num dia difícil, não desiste, não. Ele só está te ensinando alguma coisa e provavelmente está te dizendo, segue firme, porque você é forte demais e você vai dar conta.
Ai, que lindo! Muito bom. Com essa mensagem de inspiração, Dani, a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso podcast, viu? Obrigadão, viu? Obrigada, gente. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Dani. Até mais. Vamos juntas, mulherada.